Oi, minhas amigas, meus amigos do oitavo ano. Especificamente excepcionalmente essa semana, a gente não vai poder estar junto na nossa live na aula de literatura. Eu tô com uns problemas aqui em casa, já expliquei para vocês lá no Google Sala de Aula, o que é questão de obra, de barulho, de algumas complicações técnicas aí que me impedem de fazer a live com vocês. Mas eu, para no intuito da gente manter essa continuidade e também já caminhando, como a gente está caminhando aí para o nosso fim do semestre, eu queria fazer algumas observações em termos assim de como a gente deve proceder agora e também relembrar alguns pontos de coisas que a gente viu e que a gente está vendo agora, né? A gente passou boa parte das nossas semanas, dos nossos meses aí, estudando muito sobre Edgar Allan Poe, né? A gente viu muito sobre a questão do gênero horror. Nós vimos ali como é que ele constitui o fazer do horror, como ele constitui, como que é a alegoria do medo, né, do terror. Ela é feita em diversas formas super criativas de você criar essas a, o sentimento de medo, de pavor nas pessoas. Terminado isso, eu propus a gente fazer uma leitura, digamos, mais atual, né? Pegando muito um momento de um momento de efervescência muito grande de uma questão muito séria, que foram aquelas questões dessas manifestações antirracistas que iniciaram lá nos Estados Unidos e aí se alastrou né, a discussão se alastrou para o resto do mundo. E eu acho que uma oportunidade muito boa que a gente teve e a gente está tendo, e é sempre o momento da gente celebrar os nossos autores negros que muitas vezes sofreram de um racismo estrutural, né, e não tiveram seu devido espaço reconhecido no seu tempo. E muitas vezes acaba que, mesmo com todo o reconhecimento no meio acadêmico e literário, ou seja, professores conhecem, acham incrível, muitas pessoas conhecem, mas muitas vezes a gente vê que temos muitos alunos, muitas vezes na escola, que nós não temos o que os alunos conheçam esses autores. E o Lima Barreto é um desses, né? Eu comecei falando com vocês, já pedi que vocês lessem alguns contos deles, mas o que é interessante aqui é relembrar como a história de vida dele vai refletir, né, a história dele enquanto um homem negro que enfrentou vícios, uma vida conturbada, passou por um alcoolismo, perdeu a família e foi apadrinhado por um homem bem intencionado, mas que acabou que ele já estava tamanho de uma forma traumatizada que aquilo acabou levando ele para um destino muito triste, né? Um destino, assim, digamos, até mesmo solitário, que é toda essa pressão, esse trauma que causou nele. O que eu queria ressaltar é como que o nível do assunto, dos contos dele, para a época, era tudo uma grande novidade, né? Ele não se trata aqui de contos com extrema, digamos, com um privilégio. Não eram contos que eram privilegiados pela classe letrada, pela sociedade letrada da época. Então, você propor falar sobre pessoas de classe pobre ou pessoas que são mesmo, né, reais, como eu falei já com vocês nas nossas lives, pessoas que a gente reconhece da nossa convivência. A gente tem às vezes um tio, uma tia, um vizinho, um colega no trabalho ou um colega na escola que são pessoas caricatas, ou seja, elas representam de uma maneira às vezes bem até engraçada características, né? São como se fossem personagens de uma história onde você quer retratar o que acontece na relação entre as pessoas. E ele vai falar muitas vezes do descaso para com a sociedade, né? Retratando muitas vezes descaso vindo de pessoas que possuem uma condição financeira melhor, mas também vai dizer sobre o comportamento, às vezes negativo, que algumas pessoas, né, que mesmo as de classe mais pobres têm, como por exemplo no conto Miss Edith, seu tio, que é quando ele vai fazer uma crítica a esse deslumbre que o brasileiro tem mesmo de pessoas que vêm do exterior. Né, acaba se inferiorizando, como se fosse um complexo de inferioridade e colocando tudo que vem de fora sendo melhor. E assim, isso é muito atual.
né? Mesmo para a época, uma coisa que foi escrita naquela época, hoje é muito atual. Então, vão ser várias críticas ao pseudo-intelectualismo, pessoas que falam, como eu falei com vocês, que falam muito sobre, que falam bem e por isso convencem as pessoas, quando muitas vezes não tem noção do que está falando. E ele tem um personagem, no caso do filho da Gabriela, a gente tem um personagem, o personagem que faz o filho da Gabriela, que representa muito a história dele, né? É muito biográfico, né? Autobiográfico ali. Então, eu queria que vocês pensassem, lessem. Eu vou deixar o próximo conto de estudo nessa semana, mas eu queria que a gente começasse a pensar agora para esse caminho de fim do semestre, onde eu vou fazer algumas orientações sobre um trabalho de conclusão, né, uma coisa um pouco mais elaborada, mas pensasse na importância desses autores, né, desse autor em específico que a gente está vendo agora, que é o Lima Barreto, que tirou da sua experiência de vida obras tão representativas, onde a sua história fez diferença para nesses personagens, nesses temas que ele vai abordar, né? E que ele é tão reconhecido hoje, e também pensar nos caminhos que ele percorreu para não ser reconhecido na época em vida, né? Além dos vícios e tudo mais, ele enfrentava muito fortemente a questão do preconceito racial, tá? Tendo dito isso, eu queria chamar a atenção para vocês sobre o Google Sala de Aula. Tem muita gente que não tem dia, não tem feito. Eu queria falar para vocês fazerem os exercícios, porque está quase na hora da gente fechar as notas. Está se aproximando, né? A gente vai fazer prova, mas a gente vai colocar em dia o que a gente tem. E não para não deixar acumular, né? Não vai haver refresco. Quem fez vai ser avaliado, quem não fez não vai, né? A menos que apresente aí alguma justificativa muito plausível, a gente tem que se ater a esse compromisso aí, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Terça-feira a gente volta tudo no normal e a gente retorna aí com as nossas aulas na live, tá? Abração, galera.